Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar uma passada aqui no nosso canal. Esse aqui é o Observador, pessoal. Estamos aqui analisando. Tem vídeos no canal Ancapixaba, no canal O Observador e no canal Memória. Bom, e tentando entender aqui exatamente esse racha que a imprensa está querendo criar um ambiente de racha na base bolsonarista. Estranho, gente, que nós estamos em agosto de 2026 e ainda falta um ano aí pela frente para a próxima campanha, né? Então é estranho, né? Isso acaba atrapalhando muito o Brasil, né? Economicamente, tem o problema do Trump, o tarifaço, a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, esse racha também que parece haver dentro do STF, o racha no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, né? Esse desgoverno do Luiz Ignorácio, essa confusão de tarifa para lá, tarifa para cá, inflação alta, torrando reservas, o dólar, para manter o dólar num patamar aceitável, né? Caristia, a gente vai no supermercado, tá tudo um absurdo de caro. E o Lula em campanha, chamando o Trump de nazista. Manifestações para a semana que vem, dia 7 de setembro. Hoje é 27 de agosto, 7 de setembro é no domingo da outra semana ainda, né? Sem ser esse fim de semana agora, o outro, né? Tem uns 11 dias pela frente ainda para o 7 de setembro e o PT combinando manifestações no Brasil todo, ainda não sabem se farão manifestação só em São Paulo ou se vai ser no Brasil inteiro. É bizarro, né, gente? Você acha realmente que o PT vai conseguir levar alguém para a rua? Vocês acham mesmo? Então tá, vamos ver. Bom, eu sei que esse racha aconteceu então no último encontro entre o Tarcísio, que vocês estão vendo aí na foto, o Zema, o Tarcísio, governador de São Paulo. Está eleito para governador de São Paulo ano que vem, está eleito, está eleito. Se ele vier governador de São Paulo, ele se elege e vai se eleger no primeiro turno. O Zema, Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, que também já se posicionou em São Paulo semana passada, dizendo que é candidato a presidente. E o Caiado, que é o candidato aberto assim há mais tempo, né? Ele está dizendo que é candidato a presidente já tem uns 3 meses, mais ou menos, né? Abertamente, digo. Pré-candidato, né? Não pode falar que é candidato, pré-candidato. Bom, e os três são aliados do Bolsonaro, eu diria, né? Especialmente o Tarcísio. O Tarcísio ainda não se posicionou como pré-candidato, não falou nada, está quieto. Mas ele está sendo paquerado, digamos assim, né? Pela Faria Lima, por banqueiros, investidores, como um cara mais centro. Eu estava vendo o canal Auriverde, né, ontem, e no Auriverde o pessoal estava falando que são todos traidores. Todos traidores. Gente, Bolsonaro está inelegível para o ano que vem. Então, se já está todo mundo em pré-campanha, inclusive o Mula, Bolsonaro precisaria indicar alguém. Ele está apostando, talvez, numa absolvição no julgamento que começa dia 2. Dia 2 agora, terça-feira da semana que vem. Ele pode pegar até 40 anos de cadeia. Regime fechado. Mas será fechado? Não sei. Ele tem 70 anos, né? Eu não sei. Gente, complicado. Muito complicado. Agora a gente está num impasse, né? E até que ponto o Tarcísio ou o Zema ou o Caiado fechando fileiras com o Bolsonaro, dizendo que ele é que será o candidato ano que vem, e isso aí ajudaria no julgamento com o STF. Eu não sei, vocês acreditam que se o Caiado fala, não, eu não sou candidato, o candidato é o Bolsonaro, aí junta com o Zema, não sou candidato, o candidato é Bolsonaro, e junta o Tarcísio, não, eu sou candidato a governador de São Paulo, e o meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. Será que de alguma forma isso ajudaria no julgamento na semana que vem? Eu não sei, eu não acredito. Eu acho que esse julgamento é de carta marcada e Bolsonaro já está condenado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse julgamento é um julgamento show, né? É julgamento para jogar para a plateia. Se bem que eu não sei que plateia seria essa, né? Porque se você quer desconsiderar uma direita hoje evangélica, católica, liberais, pessoal que acredita no Bolsonaro, que gosta dele como uma pessoa
um tiozão e tal, gostam dele, votam nele, pronto. Mulheres que acham ele bonito, ou que ficou com pena por conta da facada, etc. Né? Ele tem 55 milhões de votos, e você não pode desconsiderar isso, né, gente? Ninguém mudou de ideia de 2024 para cá, de 2022 para cá, não. E quem vota no Lula, aquele pessoal, aqueles 30% ali, 28%, vão continuar votando nele independente do que ele falar. Já falou tanta asneira, tanta besteira, né? A última agora falou do cara desdentado, ainda botou um negro desdentado num outdoor lá, numa propaganda lá. Que, para quem é de esquerda, para os comunistas, jornalistas, bolivarianos, o Lula pode falar qualquer coisa que está tudo certo, né? Agora, essa confusão se deu depois que o pastor Silas Malafaia, voltando dos Estados Unidos, teve apreensão, busca, etc. Pegaram o celular do Silas, né? E lá vazaram conversas dele com o Bolsonaro, com o Eduardo, com outros aliados, né? De primeira ordem do Jair Bolsonaro. E o Silas Malafaia é um aliado de primeira ordem, né? O Eduardo, o Carlos, o Flávio, esses são filhos, né? Então, tá tudo certo, né? A família tá lá defendendo o pai dele nos Estados Unidos lá com toda a força que ele pode. Agora, o Silas chamou o Eduardo de babaca, de inexperiente e um estúpido de marca maior. Eu não gosto da forma como o Silas Malafaia fala, é muito empolgadinho. É um homem velho já, um pastor. Homem velho já. Foi apoiador de Lula lá atrás, nos anos 90, né? Tudo bem, a gente erra e a gente pode voltar e tentar acertar, né? Isso que ele talvez tenha feito. Mas eu não gosto da forma como ele fala, se empolga, não sei. Isso quando me incomoda um pouco, né? Ele tenta mostrar assim uma intimidade, uma coisa assim que acaba deixando as pessoas com uma vergonha alheia. Se eu pudesse conversar com o pastor Silas Malafaia, eu dava-lhe um freio, né? Tudo bem, você quer ser apoiador, você apoia com dinheiro, apoia com o seu poder como evangélico e tal, que ele hoje talvez seja o pastor evangélico mais importante do Brasil hoje, em voga, digamos assim, tirando o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus lá, como é que chama ele? O dono da Record lá. Esqueci o nome do pastor. Bom, não interessa também. Deixa eu ver aqui mais. Eduardo manifestou indignação. Aliás, o Malafaia manifestou indignação da forma como o Eduardo está conduzindo a divulgação do tarifaço americano, dizendo: estou indignado, não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Ele está falando isso do Eduardo para o pai do Eduardo. Aí ele fez o Bolsonaro brigar com o Eduardo, né? E a imprensa está batendo palma. A imprensa bolivariana da América Latina batendo palma, né? Tentativas de orientar Jair Bolsonaro. Em áudios do celular do Malafaia, ele sugere ao ex-presidente veículos de imprensa para divulgar declarações do Trump, além de pressionar por uma narrativa política mais firme. Aí ele falou que não é bolsominion, né? Falou isso pro UOL. E não é bajulador, que quando ele chega para falar com o Bolsonaro, ele fala o que tem que falar mesmo, ele fala de um jeito que eu não gosto, né? Podia ser um pouco mais polido, digamos assim, né? Mas ele tenta, quando ele tenta mostrar uma intimidade que talvez não tenha, e impõe essa intimidade, digamos assim, ele acaba ficando jocoso, meio brega, né? Infelizmente, mas é isso aí. Ele teve essa busca e apreensão no dia 20 de agosto, no aeroporto do Galeão, voltando dos Estados Unidos, e depois pediu arrego lá. Eu queria pedir desculpas para o Alexandre de Moraes, que eu preciso do meu passaporte, né? O cara deve estar com um monte de viagem marcada, com certeza. Para a Europa, África, Estados Unidos, tem igreja em tudo que é lugar do mundo, né? Então o cara precisa do passaporte dele. Agora, estão acontecendo negociações lá com o Gilmar Mendes, o PSD, dedidado, do Kassab, e a família do Bolsonaro e Bolsonaro. Eles estão negociando alguma coisa. Não chegaram num acordo ainda, mas estão negociando. Enquanto isso, o Trump vai metendo sanções, tirando vistos, né, americanos, como tirou do Lewandowski. É uma coisa que não era público,
essa retirada do visto do Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, trocou de cadeira com o Flávio Dino, né? Um saiu para o lugar do outro. O Lula, né? Fez aquele joguinho bolivariano e, de repente, o Lula mesmo ontem falou, naquela reunião ridícula de ministros, falou que o Lewandowski tinha perdido o passaporte. Ninguém sabia disso, só o Lewandowski, né? A imprensa havia aventado a possibilidade dele ter perdido o passaporte. Mas o Lula ontem, com aquela boca desse tamanho, ele mesmo colocou o Lewandowski numa situação constrangedora. Porra, Lewandowski, você perdeu o passaporte, mas ainda bem, hein, que você entrou numa lista de pessoas maravilhosas que perderam o visto americano, né? É isso aí. Ainda temos Paris, né? Como dizia o Humphrey Bogart. Mas vamos lá, gente. O que vocês acham? Está havendo uma traição dos aliados? Tarcísio está traindo o Bolsonaro. O Zema traiu Bolsonaro. O Caiado traiu o Bolsonaro. Sendo que o próprio Jair Bolsonaro falou que ano que vem haveria a possibilidade de outro Bolsonaro na presidência da República. Será o Eduardo? Será a Michele? Bom, eu acredito que qualquer um que Bolsonaro indique agora sofrerá na mão da imprensa, na mão da Polícia Federal. Eles vão investigar a vida do cara toda e vão tentar puxar alguma coisa para tirar o cara da eleição, torná-lo inelegível. Isso eu tenho certeza. Eduardo acho que não tem chance porque ele está nos Estados Unidos como, digamos, foragido, investigado. Não perdeu o mandato ainda. Lula estava até reclamando. Como é que pode? Não tiraram o mandato desse cara, traidor da pátria? Não, ele pediu licença e ficou no Texas, está morando lá. Aí o Jair mandou 2 milhões de reais para ele está vivendo lá, trabalhando e fazendo o lobby dele lá na Casa Branca, no Congresso americano também, junto com o Paulo Figueiredo, defendendo o pai dele. Mas é um pré-candidato também. Mas se ele se disser candidato agora, gente, pode ter certeza que eles vão avançar com esse inquérito aí da intervenção nas investigações, etc., no curso das investigações, e vão tornar ele inelegível, assim como a Michele também. Eu estou sentindo que a coisa deu uma parada agora. Está tudo meio parado, até por conta do julgamento na semana que vem, dia 2, que começa o julgamento do Bolsonaro. Vamos ver, gente, o que vocês acham? Tem traição na parada? Não tem? É o Malafaia que fala demais? O Eduardo está falando demais? Eles não estão se entendendo? E adianta alguma coisa o Bolsonaro falar que ele é o candidato ano que vem se ele está inelegível? O que pode acontecer, né? É isso aí, gente. Vamos em frente. Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.